Uou, cheguei, muito prazer, meu amigo, muito prazer, minha amiga, professor Felipe Fazolino. É uma honra estar aqui para te dar essa aula sobre o Egito Antigo no Planos de História. Se tu não conhece o Planos de História, prazer, Felipe Fazolino, sou eu que dou aula no Planos de História, mas a gente também tá lá no Instagram, @Planos de História. Lá no Instagram tem conteúdo diário, aqui no YouTube o conteúdo é semanal, toda semana uma aula. E essa aqui faz parte da playlist para o Enem 2022, a playlist Alô Enem. Se tu quer dar os primeiros passos estudando História para 2022 no Enem, vem aqui, porque essa não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira aula da playlist. Então você já está perdendo tempo. Te convido a dar uma futucada aqui no canal para você conhecer mais vídeos para tu entrar de cabeça no Enem 2022. Fechou? Esse assunto aqui é super básico, mas eu já te deixo informação. Cultura, religião e tudo mais sobre o Egito Antigo não vai ser aqui, porque a gente já tem uma aula gravada. Aqui, ó. Já tem essa aula gravada aqui, já trabalhou sobre ciência, religião e tudo mais sobre o Egito Antigo. Essa aula a gente vai entender sobre a formação do Egito Antigo, vamos entender sobre os períodos, as características econômicas, sociais, políticas e tudo mais. Essa aula aqui é basicona, mas vai te ajudar a abrir um pouco a mente sobre um dos povos da Antiguidade Oriental. Sim, um dos povos, por quê? Porque os fenícios, os mesopotâmicos, os persas e os hebreus, por exemplo, são civilizações que se formaram naquela região, que vão desde o nordeste da África até a Ásia Central, foram as primeiras civilizações dessa região a se formarem. Então, esse tema aqui, ele é fundamental para tu entender aquelas sociedades que fizeram uso e abusaram das águas do rio. Tanto que Heródoto, o pai da história, um historiador grego, ele falou isso aqui sobre o Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. Professor, o que isso quer dizer? Eu te digo. O Egito é uma dádiva do Nilo significa que o Egito foi um presente dado pelo Nilo. Significa que foi o rio Nilo, diante de sua grandeza natural, que proporcionou o crescimento e desenvolvimento da civilização. Mas repara só como é que a gente consegue criticar esse esquema. Porque falar isso é afirmar que é apenas uma dádiva da natureza. Pum, tchup, natureza, tudo feito, pirâmide, caramba, quatro. Não. Falar isso elimina a participação e a engenhosidade do ser humano. Esse tema aqui, essa frase, ela é muito interessante para você usar essa crítica. Porque há aqui uma relação entre o ambiente natural e o ser humano. É a ação do ser humano utilizando, sabendo utilizar desse ambiente natural que sim proporcionou a grandeza do Egito Antigo. Galera, o Egito Antigo tem mais ou menos 3.000 anos de história. Dentro desses 3.000 anos de história, a gente está indo, por volta de lá do ano 3.200 a.C. É uma civilização muito grande, falando de tempo. É uma civilização extremamente curiosa e é uma civilização extremamente engenhosa. Muitas das coisas que utilizamos hoje surgiram nessa época, a partir dessas civilizações, que eu já citei. Mesopotâmia, hebreus, fenícios, parará, pão duro. Show de bola? Se ligaram nessa parte aqui, relação ambiente natural com os humanos? Já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha ouvido falar dessa frase? Se sim, marca aqui no comentário. Vamos seguir. Por quê? Porque a história desse Egito Antigo ele foi feita a partir de continuidades e desconstituições. Eita, mixando ao vivo. A história do Egito Antigo foi feita de continuidades e descontinuidades, agora foi. Tanto que a gente consegue perceber que essa história de cerca de 3.000 anos é dividida em alguns períodos. O período pré-dinástico é aquele período de formação, desde as primeiras ocupações às margens do rio, que inclusive, olha o rio Nilo aqui. Repara só que ele nasce mais ou menos no centro da África e deságua ao norte no mar Mediterrâneo. O rio Nilo ele é o segundo rio mais longo do planeta Terra. Esse rio ele é
tão fundamental para aquela região desértica que hoje, atualmente, mais ou menos 99% da população egípcia vive no entorno, nas margens desse rio. E é nesse rio que a história desses 4 períodos vai se formar. E o período pré-dinástico é o período formativo, da criação dos primeiros nomos, da formação do Alto Egito, mais perto das suas nascentes, e do Baixo Egito, mais perto do Mar Mediterrâneo. Essas regiões elas passaram por um processo de unificação devido à necessidade de usar e abusar das águas do Rio Nilo. A galera percebeu assim, pô, cara, a gente precisa saber mexer nisso aí direito. Já tem gente pra caramba aqui, o negócio tá virando uma zona, tô precisando dar uma organizada. E é aí que surge a figura do faraó. Mas que só no período período dinástico, são esses 3 momentos aqui. Só a partir do Antigo Império que a figura do faraó aparece como um ser centralizador, aquele que está centralizando o Alto e o Baixo Egito, os nomos, sendo que é coisa que elas vão começar a desandar. O Antigo Império ele tem fim quando, por décadas, crises climáticas acabam atrapalhando os movimentos de cheia do rio. Se o movimento de cheia do rio para ou fica irregular, a agricultura cai. Se a agricultura cai, a economia cai. Se a economia cai, as pessoas sofrem. Se as pessoas sofrem, o poder do faraó entra em xeque. E é no fim desse período que os nomos voltam a ter quase que uma autonomia por meio dos nomarcas. Aí muda-se a fase. Vem o Médio Império. O Médio Império ele tem fim com a invasão dos Hicsos, tá? E aqui o Novo Império ele tem fim com a invasão dos macedônios, e depois pelos gregos, e depois pelos romanos, e por aí vai. O Egito, a história, toda aquela história do Egito que tanto fascina, é marcado de rupturas e descontinuidade. Botou no teu coração? Beleza. Essa sociedade ela pode ser chamada de sociedade hidráulica. Ela só foi possível estar hoje na aula de história, devido à sua grandeza, porque ela soube utilizar as águas do Rio Nilo. E é isso que a gente chama de sociedade hidráulica. São sociedades que passaram a dominar as águas do rio. Dominar como? Mestre da água? Não, cara. Cara, a gente vai dominar a partir da percepção. Se a cheia do Rio Nilo ajuda, porque ela deixa aquele limo que deixa o solo com muito mais nutrientes quando ela reduz, a gente gosta da cheia. Mas tem regiões do rio que alagam que a gente não gostaria que alagasse. É aí que a gente começa a construir barragens, começa a construir diques. A gente precisa criar reservatórios de água. A gente começa a criar reservatórios de água manipulando as águas do rio. A gente começa a construir canais para fazer com que as águas chegassem a regiões mais afastadas das margens. Isso fez um salto na produção agrícola sensacional. Tanto que é justamente a agricultura, olha para esse lado, é a agricultura que é a principal atividade econômica dos malandros, cara. Sim, bota no teu coração. Quase, ó, chute para você, tá? Se tu não conseguiu estudar, não pegou isso muito bem, precisa chutar. A principal dica para falar de economia desses povos antigos, normalmente a agricultura tem papel principal. Tem exceções? Tem exceções. Mas normalmente a agricultura tem um papel principal. E é uma sociedade hidráulica justamente para conseguir aumentar a produção agrícola. Aumentando a produção agrícola, você consegue produzir excedente. Começa a comercializar pelas águas do rio e se expandindo em direção ao Oriente Médio e mais ao sul, no Sudão, ou na região da Núbia, para os mais íntimos. Então, isso tudo aqui tem a ver diretamente com o crescimento e desenvolvimento dos caras. Politicamente falando, a gente consegue perceber que o faraó, o rei do Egito, né, que era visto como um deus, o faraó exercia um poder teocrático. O cara não governava apenas a política, a administração, o governo, ele também controlava a religião, ele era visto como um deus. Isso servia para exercer o poder sobre uma massa de pessoas muito grande. Tudo era do faraó, das terras às pessoas.
Mas claro, se tu olhar, o Egito é grande. Não dá para esse malandro governar, ou a malandra, né, porque tiveram faranes, né, que é o feminino de faraó, não dá para falar que esse cara governava sozinho, impossível. E é aí que entram os outros grupos, dos apaniguados do faraó, os nobres, os sacerdotes. A religião era uma característica muito forte e respeitada no Egito. Então a figura dos sacerdotes também era uma figura de poder político, além de religioso, tá? Especialmente mais longe do faraó. E os escribas, funcionários públicos, são esses caras que dominam a escrita. São eles que dominam a escrita e por terem esse domínio, eles tinham poderes muito grandes como funcionários do Estado. Controlavam o pagamento de impostos. Essa galera aqui, ó bigode grosso. Artesãos e camponeses, claro, a grande maioria da população. Tem variações, tá, gente? Porque tem comerciantes ricos e artesãos bastante requisitados que acabam estando mais acima, porque está mais perto do faraó. Isso aqui não é exato, não é exato. Mas esses artesãos, esses camponeses, especialmente os camponeses, eles eram, nos períodos de cheia do rio, deslocados para o trabalho das obras públicas. Quais obras públicas? Essas aqui e, claro, as famosas pirâmides, as esfinges, outras estátuas e monumentos e templos feito para os faraós e feito para os deuses. Quem trabalhava é essa galera. Professor, e os escravos? Os escravos estão aqui, mas era uma minoria da minoria. Quem trabalhava mesmo era essa galera aqui, os camponeses. Esses escravos, eles eram normalmente prisioneiros de guerra. Fechou? Esses assuntos aqui são assuntos básicos, mas essa aula, como eu disse no início, não acaba aqui, porque falta falar sobre cultura, religião, aí fala sobre ciência, mumificação, medicina e tudo mais. A aula já foi indicada. Galera, se tu ficou até aqui, teve paciência de ficar vendo essa careca brilhante falando, dá aquele like, pô. Não esquece de se inscrever não e não esquece de divulgar, fala para todo mundo que o Planos de História existe e que você conheceu. Valeu, meu amigo, valeu, minha amiga, se cuida, fui!